canal VistiTube. Meu nome é Joatan Freitas. Estou aqui com o caro Pedro Oliveira, comentando no canal VistiTube e no programa Hora Certa. Dê seu joinha, se inscreva no canal, participe com a gente. Hoje nosso entrevistado é o professor Ambrósio Ferreira, militante das causas populares na região metropolitana de Fortaleza e no município de Caucaia. Antes de começar a nossa entrevista, Pedro, uma boa noite aí, nossos cumprimentos. Boa noite, Ambrósio. Boa noite, professor Pedro. Estamos aqui. Prazer meu. Professor Ambrósio, de forma bem objetiva, quem é o professor Ambrósio Ferreira? O Ambrósio é um agricultor lá da Ponta da Serra, filho de agricultor, pai e mãe, lá do município do Crato. Viveu ali seus primeiros anos de vida, para ser mais sincero, 23 anos. Foram 23 anos que eu vivi na roça. Nesse período, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Então, na roça foram 15 anos, naquele regime de agricultura familiar com meu pai, né? De lá, o que eu poderia destacar foi a vivência que eu tive na igreja. Então, eu comecei cedo ali participando daqueles primeiros grupos de jovens, logo depois do Concílio Vaticano II, da Igreja Católica. E foi muito importante no processo de educação e de apropriação do conhecimento. Eu iniciei ali os estudos lá na Ponta da Serra, primeiro grupo, primeira turma, né, oitava série. Naquela época era até o 8º ano, né? Depois eu estudei no Colégio Estadual do Crato. Em seguida, passei no concurso da Coelce, fui ser operador de subestação em Oroz, fiquei lá 3 anos. Depois passei no concurso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, mas fiz a opção pelo Banco do Brasil, fui trabalhar em Catolé do Rocha. Lá uma mulher me botou um feitiço, eu casei. Quer dizer, casei depois. Ela aplicou um feitiço em mim e eu estou hoje, casei em 91, quase, eu estou hoje em 81, deixa eu me ver aqui, está até ruim de fazer as contas, mas é isso mesmo. Está bem pertinho de 40 anos de casado, né? E aí, de lá de Catolé do Rocha, eu vim para Caucaia. Eu trabalhei na agência de Caucaia quase 25 anos, no Banco do Brasil. E aí é a minha cidade hoje. A gente se entrosou na igreja, com encontro de casais, pastorais. E aí veio o PT. O PT veio depois, foi em 91 que a gente começou a participar, porque a gente tinha um envolvimento muito grande com o movimento popular do município. A gente se filiou ali. Eu fui candidato 3 vezes, aliás, não, candidato 5 vezes em Caucaia. Uma vez a deputado estadual, 3 vezes candidato a vereador e uma vez candidato a prefeito. Me elegi uma vez para vereador. Fui vereador 4 anos, de 2001 a 2004. Fui vereador de Caucaia, né? Em 2004 eu me aposentei do Banco do Brasil. Depois montei uma empresa. Eu tenho hoje uma empresa de consultoria financeira. A gente assiste as pequenas empresas, né? Ajuda ali as empresas a se organizarem financeiramente. Sou casado, como eu falei, tenho 3 filhas. Nós estamos confinados. Eu digo às vezes que é prisão domiciliar, aqui perto do Pecém, em Caucaia. É isso. Professor, já que você falou de Caucaia, vamos falar da sua atuação política, né? Como é que você está vendo o quadro hoje em Caucaia, a disputa lá? Você pode dar uma visão geral do Estado
e das próximas eleições. A gente fica aí à disposição para debater com você daqui a pouco. O Pedro Oliveira vai bater com você um papo assim sobre essa questão política, que ele é fissurado em debates mais atualidades, né? Diga aí, professor, como é que você está vendo o quadro político da Caucaia e nas próximas eleições e em Fortaleza e no Estado? Como é que você está vendo esse quadro? Assim, eu acho que o quadro político de Caucaia, nesse ano, ele se apresenta para nós bem rico, sabe? Assim, o fato de Caucaia ter segundo turno é muito bom. É muito bom porque você tem um debate no segundo turno, porque ganhar no primeiro turno aqui é muito difícil. É muito difícil. E Caucaia é um município muito sofrido, muito sofrido. É assim, os gestores têm uma mania de querer se perpetuar no poder, né? E isso muitas vezes atrapalha, porque você quer fazer da política um meio de vida, lamentavelmente. Então, esse estilo, ele prejudica muito as ações que são desenvolvidas pelo gestor. E ao invés do gestor pensar no município, pensar no caucaense, o gestor pensa em fortalecer um grupo político para ficar no poder a vida toda. Lamentavelmente, isso se dá e não é bom, né? O serviço público, ele tem que ser um serviço. Ele precisa ser um serviço. Quem não tem vocação para isso, deve fazer outra coisa. Tá? A gente não pode fazer do serviço meio de vida. Tá? Eu diria aqui para vocês que a experiência que eu tive como vereador e também como gestor, eu fui secretário do Trabalho e secretário de Educação num município com 220 escolas. É uma coisa maluca. Assim, mais de 5.000 funcionários, sabe? O município tem 1.300 quilômetros quadrados, sabe? Tem escola que fica a 80 quilômetros da sede do município. Então, um desafio extraordinário. E a primeira coisa, a primeira decisão minha foi aquela, por exemplo, de não usar carro oficial. Não para ser melhor que os outros, mas eu tinha um entendimento que eu não podia me acostumar com aquilo. Então, eu fazia visita às escolas no meu carro, gastando a minha gasolina. Eu tinha um entendimento, eu tinha muito medo de me viciar naquilo lá. E um ano antes de terminar a gestão, eu pedi para sair. Eu tinha feito um trabalho que eu entendia muito importante na secretaria e pedi para sair. Porque era um ano de eleição e eu me lembrei, na época, do ditado que o meu pai, que já é falecido, dizia. Aliás, ele dizia que tinha ouvido falar, na época do Padre Cícero, o Padre Cícero dizia que ia chegar um tempo que a roda grande ia passar dentro da pequena. E eu comecei a notar que isso estava se aproximando de mim. Eu digo, é hora de eu ir para casa. E aí eu saí, fui para fazer aquilo que eu sei fazer, que é, vamos dizer assim, trabalhar com gestão financeira. Nós temos também uma empresa da minha esposa na área de farmácia, e lá foi assim o lugar onde a gente aprendeu mais. Mas a minha escola principal nessa área foi no Banco do Brasil, que me formou, eu diria assim, em consultoria financeira. De forma que o município de Caucaia, ele é esse município carente de um gestor que tenha compromisso e que queira, de fato, ajudar a população a viver bem. O Pedro, o Ambrosio está bem comportado na discussão, né? Falando de forma geral e tal. Como é que você contribui aí para que ele entre nos problemas reais, concretos, políticos, da disputa política eleitoral em Caucaia?
Pois é, professor Ambrósio, boa noite, Pedro Oliveira falando. A gente tem visto que ao longo dos anos, Caucaia, já são 12 anos de gestões meio complicadas, essas gestões parece que deixaram muito a desejar nas questões do zelo com o serviço público, a questão a própria infraestrutura de Caucaia, que ela teve uma pequena queda comparada ao que era antes, e a gente vê que Caucaia ela tem um potencial para um crescimento maior do que é tratado atualmente. Como é que você analisa esse cenário, essas gestões? O que foi que aconteceu com Caucaia ao longo desses anos? O que ficou faltando, na verdade, essas gestões, que seja possível hoje o PT recuperar? Então, a gente percebe que Caucaia hoje é carente, principalmente na parte educacional. Como é que a gente pode revitalizar, trazer a juventude, os movimentos sociais de volta para as suas raízes dentro de uma gestão do Elmano, no PT? Professor Pedro Oliveira, deixa eu dizer uma coisa. Olha, Caucaia é uma das cidades que mais cresceu sua população nos últimos anos. Quando eu cheguei em Caucaia, em 79, talvez o professor, não sei nem se eu nascido ainda. Não, mas olha, professor, pois é, naquela época Caucaia tinha por volta de 60 mil habitantes. Você imagina, hoje a gente tem por volta de 400 mil. É o segundo município do estado. Aí, assim, Caucaia era aquela coisa provinciana, a terra da peixeira. Tinha uma família tradicional que mandava na cidade e pronto, ninguém mais entrava ali. E a cidade foi crescendo com os conjuntos habitacionais. E nada vamos dizer assim, da cidade conseguir politicamente acompanhar isso. Eu posso lhe garantir uma coisa, foi no governo passado do Dr. Washington que a gente teve um certo desmembrar disso, sabe? Assim, que a Caucaia província, ela deu um avanço bastante grande, aonde a gente conseguia chegar na cidade e aí ver alguma coisa na sua frente que desse para imaginar, olha, o pessoal começou a mudar por aqui. Porque Caucaia sempre foi considerada cidade dormitório. Trabalha em Fortaleza e mora em Caucaia. Mas com essas mudanças econômicas, Porto do Pecém, a refinaria que não veio, mas veio a siderúrgica, né? E que, embora seja no município de São Gonçalo, mas Caucaia é também beneficiado, né? No complexo. Acompanhar isso não é fácil. Nós temos ainda hoje uma Câmara Municipal que está muito mais voltada, está muito mais para essa Caucaia mais província do que uma Caucaia de 400 mil habitantes. Né? Quer dizer, então, precisa avançar bastante. De forma que a gente percebe que há uma sede, a população ela gostaria de ter algo diferente. Na eleição passada, eleição geral, nós tivemos uma realidade importante. Nós fizemos um trabalho no município com 2 candidatos que na terra chama-se forasteiro, é aquele que não mora na cidade. Pelo tempo que eu estou em Caucaia, ainda tem gente que acha que eu estou forasteiro, porque eu cheguei em 79, né? Mas é isso mesmo. A gente não pode, vamos dizer, tapar a boca das pessoas, porque tem gente que acha que você tem que nascer no município. Ok. O que eu queria dizer é que esse tempo que eu tenho em Caucaia, eu tenho condição de ter um olhar para o que acontece. E ali naquela eleição de 2018, nós fizemos um trabalho muito forte, PT, sabe? Um trabalho muito forte. Nós conseguimos que o Elmano, pouco conhecido na cidade, tirasse 4 mil votos para deputado estadual. Foi uma votação muito expressiva quando o Elmano, o trabalho dele é em Fortaleza. Foi o município em que ele foi mais votado depois de Fortaleza. E a nossa candidata a deputada federal foi a companheira Luiziane. A Luiziane tirou 11 mil votos. Isso não é brincadeira, não.
é uma votação maior do que a população de vários municípios do estado. A Luiziane tirou em Caucaia. Ou seja, e aí nós tivemos uma votação no segundo turno do Haddad de 100 e tantos mil votos. E isso faz só 2 anos. A população do município ela é carente de mudança e o PT é o partido que melhor avaliado dentro do município. A pré-candidatura do companheiro Armando de Freitas é uma candidatura importante. Nós, inclusive, já realizamos pesquisas, a gente tem informações sobre isso, e é uma candidatura que promete deslanchar. Nós queremos ter uma disputa do segundo turno. Nós queremos, nessa campanha, ter o Lula por aqui, ter a Dilma, ter o Haddad, ter expressões do PT nacional. O diretório estadual está apoiando essa candidatura, de forma que não é brincadeira, é uma coisa para valer. Estamos entrando para a disputa, para apresentar um projeto político novo para Caucaia, um projeto de participação, um projeto em que a população possa se sentir ali representada, seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura. Professor Ambrósio, quais são os candidatos hoje que estão disputando a Prefeitura de Caucaia? Além do Naumi, do Elmano, quais são os mais fortes nesse processo? É o seguinte, esse momento é um momento de especulação, né? Aparecem muitos nomes, tal, a gente sempre vai ter candidato, a gente precisa esperar pelas convenções. Se você perguntar assim, na sua opinião, quem é que você acha que vai disputar? Hoje tem 8, 10 candidatos. Falam que são candidatos. Eu diria a você que se resume em 5. 5 candidatos. O atual prefeito, Naumi Amorim, a Anatécia, foi presidente da Câmara e é filha de um ex-vereador já falecido, gente boa, João Campos, que foi também presidente da Câmara. O Vitor Valim, foi muito bem votado no município. A Emília Pessoa, aquela que foi candidata a vice na chapa do PSDB há 2 anos atrás, né? Aí a vice estadual, e o nosso candidato é o Mano. Ou seja, a maior parte das coligações dos partidos, vocês já conhecem a regra, ficam com o gestor que está no poder, e essas outras candidaturas fazem aliança com 1, 2, 3 partidos, né? No nosso caso, a nossa aliança é com a frente esquerda, né? PCdoB, PSB, PSOL, nós estamos construindo essas alianças, né? E queremos fazer uma disputa forte. Na verdade, a gente quer ganhar a eleição. Pois, Ambrósio, nós estamos encerrando esse primeiro bloco, a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco, mas eu vou deixar no ar umas questões. Qual a posição, como é que você analisa a questão da pandemia e a posição do governador Camilo no combate à pandemia? E também o posicionamento do Bolsonaro. Essas questões nós vamos tratar no próximo bloco, mas antes eu queria pedir a você que está nos ouvindo para se inscrever no canal VisteTube, apertar lá, né, no sininho, o joinha, dizer que gostei, né, e que nós vamos fazer constantemente esse debate aqui no estado de Ceará e esperamos ter mais debates aí. E nós vamos encerrar o debate com o Ambrósio, que ele está muito comportado. Eu acho que o momento agora é colocar as contradições políticas, porque nós estamos num momento de muito embate, tanto no Ceará como em nível de Brasil, e acredito que na Caucaia a eleição vai sair na peixeira lá. Contanto que não mate ninguém, né? Estamos torcendo aqui para que o pessoal eleve o nível da política e a gente consiga fazer um bom debate para o desenvolvimento do município de Caucaia. Pois, Ambrósio, a gente volta no próximo bloco. Volta no canal VisteTube. Nós estamos aqui com o professor Ambrósio Ferreira, ex-vereador da Caucaia,
também do sindicalista do Banco do Brasil, articulador da campanha de Eumano de Freitas, prefeito do município de Caucaia. E estamos num debate aqui, numa entrevista boa, numa conversa bem reta, direta, frente a frente. No debate nós temos também Pedro Oliveira, que está fazendo uma análise política juntamente com Ambrósio, e a gente vai logo tratando algumas questões culturais, provocando aqui o Ambrósio, além das questões das coligações. Vamos já debater. Mas, Ambrósio, me diga uma coisa. Como é que está a relação do município de Caucaia com as juventudes? Com o pessoal do rock, do hip hop, né? Do potencial criativo dessa juventude. O que é que o município tem a oferecer para essa garotada criativa do município de Caucaia? Como é que você vê esse desafio? Como é que as esquerdas também estão pensando um projeto que aprenda com essa juventude aí da cultura e da força da juventude de Caucaia? Professor, é assim, não vai ser a minha opinião que vai prevalecer, mas se dependesse da minha opinião, próximo gestor, que eu espero que seja o deputado Eumano de Freitas, que recriaria a Secretaria de Cultura no município. Caucaia é muito rica, é de uma riqueza extraordinária. E é um município jovem, sabe? Com muita juventude, muita gente boa, sabe? Muito talento, mas não há valorização, sabe? A gestão municipal não se interessa por isso. A gestão anterior foi fundir a Secretaria de Cultura, que é uma secretaria, mas fundiu a secretaria. E a gente sabe que um município que não prioriza a cultura, fica muito difícil de você desenvolver o município. Eu acho que o gestor tem que ter uma clareza sobre como trabalhar. E a questão da cultura tem que ser uma prioridade. À medida que você tem um olhar para valorizar esses valores, a gente sai de um patamar baixo para um outro patamar. E Caucaia, sabe, é de uma riqueza extraordinária. Obviamente que eu acrescento para você, nós temos que avançar bastante, professor, na questão da educação. No período em que eu estive gestor na Secretaria de Educação, nós avançamos muito, mas aonde a gente estava era tão lá embaixo, que você, no final, você notava pouca diferença. Isso é triste, a gente sai angustiado. Entendeu? Você encontrava escola que parecia mais um lugar de criar porco. Você tinha... Eu tinha lá na secretaria, quando eu cheguei, quase 100 escolas e imóveis alugados. Mas não era escola, era uma casa adaptada, sabe, uma desgraça. É tanto que algumas delas nós tivemos que fechar, né? Aí fizemos muitas ampliações nas escolas que a gente já tinha, com o intuito de abrigar, mas a gente contava ali com o adversário que era a quantidade de demanda que aparecia na nossa frente. Mas o que foi feito na época foi extraordinário. Nós, por exemplo, implantamos texto para o professor, né? Quer dizer, a lei do piso, nós entregamos um computador para cada professor. A gente conseguiu que as escolas do município, elas tivessem, por exemplo, xerox, cada uma delas, para poder cuidar do material que não tinha antes, sabe? Audiovisual, cada escola tinha material para isso. Quer dizer, a gente conseguiu fazer com que isso... Mas aí a distância daquilo que a gente desejava ainda é muito grande. Ora, e naquele momento ali, o nosso desejo era ter uma parceria grande, por exemplo, com a Secretaria de Cultura, que foi fundida, para que a gente pudesse realizar eventos,
para que a gente pudesse promover as ações das entidades que trabalhavam nessa área, dentro do município. Viu? De forma, só para vocês terem uma ideia, a Caucaia tem mais de 100 terreiros, que é uma coisa que precisa ser, vamos dizer assim, a gente precisa trabalhar isso, porque há um preconceito danado, né? E a gente sabe que esse preconceito não é de hoje, não é privilégio da Caucaia. Esse preconceito é geral, né? Então, tem muito o que fazer no município na área da cultura. Ambrósio, antes de passar, eu estou chamando de Ambrósio, não tem problema não, né? Tranquilo, tranquilo, pode Nós falar. estamos na mesma faixa, viu? Antes de passar, Pedro, também tem muitas escolas indígenas também na Caucaia, né? E o PT tem um vereador indígena, é isso? Sim, sim. Graças a Deus. Como é que está sendo trabalhada essa questão indígena e a questão cultural no mandato do PT aí em Caucaia? Olha, a eleição do companheiro Weber foi uma coisa assim extraordinária, sabe? Porque colocou na pauta a questão indígena em Caucaia. Porque há lideranças, há forças políticas no município que, inclusive, defende, propaga, dizendo que Caucaia nunca teve índio. Não sei como é que Caucaia nunca teve índio, porque se os primeiros habitantes da terra, de todo o canto, foi índio. Né? E dizer que Caucaia nunca teve índio, já acabou de dormir. Tudo bem. E os índios foram muito perseguidos. Pra você ter uma ideia, até hoje eles não conseguiram a terra. Né? Quer dizer, aquilo que diz índio que é terra. Índio, até agora, não conseguiram desapropriar, não conseguiram a demarcação. E a presença de um vereador ajudou bastante nisso. Mas eles estão passando, nesse momento atual, uma dificuldade grande, porque parece que houve lá uma reintegração de posse, está dando uma confusão danada. É coisa recente agora, desses últimos dias. Mas o vereador ele passou a se dedicar manhã, tarde e noite à causa dos índios. Em Caucaia, hoje, a gente tem também já reconhecido os Anassés, né? que é uma outra etnia dentro do município, e precisa ser valorizado. Sabe? Precisa. Eu acho que. Eu sempre disse, inclusive quando eu era vereador, eu dizia que os índios era para ser um orgulho para nós. A comunidade indígena era para ser um lugar, para ser, vamos dizer assim, estimulado para que daqui a pouco para fazer parte da rota turística, rapaz. Nós estamos em cima de Fortaleza, bem aqui, pessoas chegam, rapaz, vamos ali, olha, você quer ver os índios, né? Quer conhecer uma comunidade, bem pertinho ali, mas não há essa visão da elite política do município. Beleza. Caro Pedro Oliveira, você estava falando nos bastidores aí sobre as coligações. Como é que você está vendo esse quadro? Como é que foi a conversa com o Ambrósio? A questão das coligações. Vocês que estão fechando assim, uma frente bem ampla de esquerda, eu achei isso bem interessante. E como é que estão as negociações? Como é que está assim, a questão dos movimentos sociais? Como é que anda, em que pé está essa conversa hoje? A pergunta, eu queria reforçar, viu, Ambrósio? A pergunta é: o Elmano tem condições de ganhar as eleições de Caucaia, de enfrentar a oligarquia de Caucaia? A resposta é sim, tem sim. E nós estamos, mesmo com pandemia e tudo, nós estamos trabalhando com as ferramentas que nós dispomos. Eu estou em isolamento aqui no município de Caucaia, perto do Pecém, aqui no sítio, mas a gente não tem ficado quieto, não. A gente todo dia, nós fazemos contato, nós conversamos, participamos de live, né? Nós estamos saindo com 30 candidatos, pouco mais de 30 candidatos a vereador. O meu irmão Agostinho, que já foi também vereador, é pré-candidato a vereador. Nós temos um grupo que apoia o Agostinho e
mas a nossa concentração maior é na campanha do Elmano, na campanha majoritária, né? De forma que o que a gente tem feito é a articulação com esses grupos, né? Com esses grupos. Então, por exemplo, os índios, tanto os Anassés como os Tapebas, eles têm candidatos a vereador. No caso dos Tapebas, tem o Weber, que é candidato à reeleição pelo PT. E nós temos um outro candidato, Luiz Antônio, pela outra etnia, que são os Anassés, né? Que também é candidato nessas eleições, né? Um outro público nosso são os servidores municipais, principalmente os professores, né? Então, nós temos a companheira Enedina, que é presidente da FETANCE, eu acho que talvez você conheça. Ela é candidata a vereadora, representando a categoria, né? Então, nós temos vários companheiros que estão ali representando esses grupos, esses movimentos, né? E a gente quer, de fato, até chegar o período da campanha, criar uma base forte para que a gente possa caminhar, fazer caminhada, visita e debater o projeto político. E, nesse momento, a gente está discutindo isso, né? Nós estamos debatendo o projeto que a gente quer apresentar na época da campanha à população de Caucaia, porque é interessante que a gente faça isso coletivamente. Não é conveniente que o Elmano contrate um escritório para fazer um projeto para Caucaia. Não tem sentido. O projeto precisa ser feito por nós aqui. Então, a gente discutindo com os movimentos sociais, discutindo com as lideranças, né? Quer dizer, em cima das carências, das dificuldades que Caucaia se apresenta. Mas eu acho que com um propósito básico, aquele de governar com a participação do povo, quer dizer, de corrigir rumos, de planejar, de fazer a coisa coletivamente. De ter um governo, de fato, que o povo se sinta fazendo parte dele. Ambrósio, eu queria que você falasse como é que você vê o governo Bolsonaro, porque o Pedro já deu algumas dicas, mas eu não vi você se posicionar com relação ao governo Bolsonaro e com relação à pandemia, e com relação ao Camilo e também em relação à pandemia. Como é que você vê esse quadro? Porque o PT tem a oportunidade de eleger o prefeito de Caucaia. É o segundo município em população do estado, com cerca de 400 mil habitantes, e, portanto, é também uma questão social tratar, do ponto de vista de governo, da pandemia. Como é que você vê a atuação do Bolsonaro e do Camilo e do prefeito de Caucaia em relação ao combate à pandemia ou a preparar melhor o povo para enfrentar a pandemia? Olha, professor, eu pensaria dizendo assim, que o prefeito atual de Caucaia, ele não tem uma identidade clara. Isso dificulta. Ele é parceiro do Camilo, mas, ao mesmo tempo, é parceiro do Bolsonaro. E Camilo não tem nada a ver com o Bolsonaro. Quer dizer, isso termina... Aí gera uma confusão. Isso, na eleição, com certeza vai ser explorado e não é bom. Não é bom para ele. Viu? Agora, eu queria assim, dizer assim, eu tenho muito orgulho de ser do PT e de ter um governador como o governador Camilo. Ele tem se portado como um gestor, né? Como alguém que, de fato, pensa no Estado, pensa no governo. Ele é um político que tem feito política. Quem é político faz política. E ele tem feito política. Mas é um sujeito que tem clareza de que tem um Estado pobre e o governo tem que cuidar dos pobres. Por quê? Rico não precisa de governo. Quem precisa do governo são os pobres. E o Camilo tem sido esse cara que tem esse olhar, essa visão. Ele tem enfrentado resistências pesadas no governo, inclusive para manter esse isolamento, manter essa obrigação de ficar em casa. Não tem sido fácil para ele, mas ele tem mantido isso porque
quer preservar a vida. E isso tem um preço, né? Tem um preço, porque você sabe que o Estado é um Estado carente de recursos. E o Bolsonaro tem mandado só migalha. Quem tem a grana não tem dado muita moleza, não. Mesmo assim, eu acho que o Camilo tem se portado como um grande gestor estadual, viu? É um governador que a gente tem orgulho e tem, vamos dizer, muito prazer em ter colocado lá, de ter votado uma vez, depois ter reeleito, votado de novo. Ele é um grande administrador, é um grande político. Eu acho que ele é, sobretudo, sabe? Eu acho que um grande cidadão que tem uma visão de mundo, né? Em que você deve governar para todos. Você não pode governar só para seu grupo, não pode governar só para o PT, tem que governar para o Estado do Ceará todo. Aí é onde entra a diferença do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele quer impor a ideologia dele, que é aquela coisa do ser contra o negro, ser contra o pobre. Rapaz, o negócio é cruel. Lamentavelmente, eu pessoalmente, que sou mais velho do que vocês, antes de morrer, tive que ver um presidente daquele. Mas foi eleito na democracia. Teve muita gente boa que achou que podia votar nele. E ele, com aquela defesa de que deveria armar a população, e armando a população ia desenvolver o país. Quer dizer, as ideias do cara, ela não cabe em cabeça de ninguém. O ano passado, a gente deu uma saidinha, juntou um dinheirinho e demos uma volta em 2 ou 3 países da Europa. Falei, minha Nossa Senhora. O que a gente viu por lá era o pessoal, inclusive, perguntando, e aí? E o presidente de vocês? Quer dizer, a imagem que nós temos lá fora, nunca, em 500 anos, a gente teve uma imagem tão ruim. Quer dizer, é uma unanimidade. Presidente igual a Bolsonaro, ele não existe. Mas foi eleito, 57 milhões de votos, está aí só fazendo besteira e querendo dar o golpe. Porque só pode, a conversa dele só falta uma contradição danada. Defende a democracia, defende a Constituição, mas está no limite, está na hora de acabar, né? A história dele, nós vamos botar tudo nos trilhos, vamos resolver isso, já. Quer dizer, é ameaça, é o tipo do governo que coloca um ministro da Educação como esse que está aí, que diziam que Lula era analfabeto porque Lula não estudou pouco mesmo, é verdade. Agora, comparar Lula com esse ministro da Educação é de lascar, porque você percebe que o cara, além de analfabeto mesmo, analfabeto de verdade, literalmente falando, o sujeito defende a terra não é redonda, é plana. O sujeito defende coisas absurdas. Ele é pior que o Bolsonaro. Ainda bem que saiu. Que Deus o acompanhe, né? Que Deus, como dizia a minha avó, o cuba de graça. Bem longe. Ele vai para o Banco Mundial. Pois, gente, vocês estão participando aqui do canal VisteTube, no programa Zoada Certa. Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, né? E curta aí, aperte o sininho, que nós estamos aqui com Ambrósio Ferreira e Pedro Oliveira, fazendo um debate franco sobre política, basicamente pegando o município das eleições no próximo ano, desse ano, em Caucaia, que é um tema que deve ser levantado. Vai ter eleição esse ano? Pedro, na sua opinião, esse ano tem condições de ter eleições? E voltando à questão do Lula, que o Ambrósio falou, você acha que o Lula radicalizou demais em não assinar aquele projeto do Estamos Juntos, como se fosse todo mundo igual, não tivesse diferenciações? Como é que você vê essa questão do Lula e essa questão das eleições? Há condições de ter eleições esse ano? Olha, a questão das eleições hoje vai depender muito também da questão de como a sociedade vai continuar tratando a pandemia.
Não dá para continuar tratando como o Bolsonaro diz, que é só uma gripezinha, as pessoas se aventurando a sair por qualquer coisa. Se não precisa sair, fica dentro de casa. Porque assim, a questão das eleições, a gente sabe que para que seja adiada, é necessário uma emenda constitucional, é preciso que vá até o... Porque a Constituição em si, ela não prevê adiamento de eleição. Ela tem aquela data que é prevista na Constituição, primeiro domingo de outubro, e geralmente no último. Mas voltando aqui à questão do Lula, não, eu não acho que ele radicalizou. Pelo contrário, eu acho que não teria que assinar mesmo. Assinar aquele documento seria participar com pessoas que, na hora que o Lula mais precisou, viraram as costas. Por exemplo, vai assinar um manifesto que você tem Fernando Henrique Cardoso? Vai assinar um manifesto com pessoas que não têm compromisso com a democracia em certos pontos? Vamos imaginar aqui, você conseguiria imaginar o Lula indo para Paris com o Ciro no segundo turno? Ou o Haddad fazer isso? Não. Você vai assinar com Marina Silva, que chutou o pau da barraca em 2014 para apoiar o Aécio Neves? Aécio Neves é um golpista. Então, você tem que ver que a questão de estar todo mundo contra o Bolsonaro é o óbvio, é o coerente. Todos estamos contra o Bolsonaro, mas podemos fazer frentes diferentes. Não necessariamente eu preciso sair abraçado com Ciro Gomes para fazer oposição ao Bolsonaro. Não necessariamente é obrigado eu estar no mesmo palanque com a Marina Silva para dizer que eu sou contra o Bolsonaro. Isso não é coerente com a história do PT. Embora o PT tenha sempre lutado por democracia, mas há momentos em que a gente tem que partir para a nossa luta própria. Não adianta você botar no mesmo balaio pessoas que, na hora da decisão, se abstiveram, simplesmente sumiram, e, de repente, está lá todo mundo junto, abraçado, como se nada tivesse acontecido. Então, não acho que o Lula radicalizou, eu acho que ele tomou um posicionamento certo, eu teria feito mesmo, e acho que o PT, mais do que nunca, ele idealiza o que a sociedade quer, que é fora desse governo. Esse governo é um desastre. Eu não sei, na verdade, quando é que esse governo tomou posse, se é que algum dia tomou posse. Porque governar, Jair Bolsonaro não governa faz tempo, eu acho que nunca governou, para falar a verdade, quem governou foi esses 3 filhos dele, que é cada um mais maluco do que o outro, e como o professor Ambrosio falou, ficam ameaçando o golpe que não vai acontecer. Eu não acredito que as Forças Armadas vá comer partido para simplesmente estar defendendo um presidente que hoje se reuniu com os ministérios para poder tentar achar uma versão para se desfigurar da versão da figura do Queiroz. As Forças Armadas vão se prestar esse papel de simplesmente estar lá defendendo um bandido? Eu acho pouco provável. Beleza. E aí, Ambrósio, você viu aí que o rapaz não amaciou, não, né? Diz que é Lula até na cama. Bicho é meio danado. Olha, assim, as eleições, eu acho que pode ser adiada, é possível. Mas também acho que pode ser realizada nas datas, sabe? Eu tenho a impressão que esse clima do vírus, né, do Covid-19, ele está entrando numa fase de estabilização e queda. Nós estamos no mês de junho, a impressão que tem é que nos próximos 2 meses a gente deve ter uma realidade muito melhor, não pelo Bolsonaro, mas pelos governadores. Todos eles estão enfrentando isso, os prefeitos, né, as suas dificuldades financeiras, muitos estados quebrados, mas estão fazendo um enfrentamento assim, sem o apoio pleno do governo federal, lamentavelmente. Mas as eleições, eu acredito que vão acontecer. Se não der para acontecer em outubro, acontece em novembro. O parlamento ainda tem como fazer isso, né? Agora, ainda no primeiro semestre. E se quiser adiar, pode. Né? Já com relação à posição do Lula de não assinar o documento, eu passaria para vocês aí, para quem estiver nos assistindo,
eu diria que, vamos dizer assim, se eu fosse o Lula, eu teria assinado o documento. Eu estou aqui fazendo uma pergunta que vocês poderiam ter feito. Eu teria assinado. Eu digo a vocês que se a gente tem um inimigo que a gente quer combater, eu não posso muito ficar botando banca e desprezando ou excluindo aliado, não. Eu tenho que pensar maior que isso. Eu tenho que dizer o seguinte: nós temos que se juntar mesmo e fazer esse enfrentamento. Ali, nos anos 40 do século XX, o Luiz Carlos Prestes, o grande cavaleiro da esperança, ele se juntou com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que deportou a esposa dele. A esposa dele foi para ser morta lá na Alemanha por Hitler. Vocês conhecem a história. Você imagina que coisa triste. E Luiz Carlos Prestes se juntou com Getúlio Vargas, né? Depois que saiu da prisão e foi eleito senador e tudo mais. Depois da redemocratização, numa entrevista, perguntaram Ao Prestes. ao Prestes. Ele disse, sabe qual foi a resposta? Que os problemas do Brasil, o interesse do país, eram muito mais importantes do que o interesse dele, Carlos Prestes. Ou seja, ele tinha um entendimento naquele momento que precisava fazer aliança com uma desgraça mesmo, com alguém que fez um mal muito grande a ele, muito profundo. No caso específico do Lula, eu queria passar a seguinte impressão. O Lula é uma pessoa que está judiada, tá? Ficou preso quase 2 anos, justamente. Tá? Foi muito, eu diria assim, traído por gente que ele ajudou, inclusive do judiciário. É uma pessoa que a gente percebe que não guarda mágoa nem nada, mas num movimento como esse que está começando, no meu entendimento, ele achou que era preferível que ele ficasse de fora para que não fosse o PT que fosse o principal alvo para se atirar, né? É ali o movimento das torcidas e tal, aquela coisa toda, puxada. E aí muitos petistas também entraram nisso. O Lula não assinou, mas teve outros petistas que entraram no processo. Mas, até aqui, esse movimento não tem se caracterizado como um movimento petista. Nesse ponto, eu acho que é importante. E o Lula, eu digo a vocês, ele pode não ser o cara mais inteligente desse país, mas encontrar um igual a ele é difícil. Ele é esperto. Ele sabe o que é que tem que fazer. Ele é bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Programa Zoara Certa, do canal Vistube, aqui com a ilustre presença do Pedro Oliveira, o rapaz do blog Esquilo Político, e também com o Ambrosio Ferreira, ex-vereador de Calcaia, fazendo campanha pré-campanha, né? Para o deputado estadual Eumano de Freitas, que vai disputar as eleições. Para a gente começar a encerrar o programa, Ambrosio, gostaria de levantar a pergunta: como os Ferreira Gomes vão se comportar nas eleições em Calcaia? Vão apoiar o Eumano? Vão ter candidatura própria? Como é que está essa relação? E o Pedro quer dar um adendo antes. Não, é só para aproveitar o gancho da tua pergunta e saber também como é que vai ser essa questão da campanha agora com esse cenário de pandemia. Como é que vai ser assim, sem poder ter corpo a corpo? O que é que passa de estratégia hoje dentro do PT? O Pedro, é assim, há toda uma programação hoje do governador, né, com relação a como se movimentar, né? E, se Deus quiser, as coisas estão andando bem, e já a gente pode começar já a andar na rua, de máscara mesmo, né?
e já começar a fazer visitas também. A minha expectativa é que no mês de julho, ali na segunda quinzena, a gente já possa começar, de fato, a fazer visita, algumas reuniões com cuidado, né? Quer dizer, mantendo certo distanciamento e garantindo ali evitar um contágio, né? Então, porque campanha a gente ganha na canela. A gente ganha se tiver coragem, disposição para discutir o projeto, visitar as pessoas. É nisso que a gente acredita, viu? É preciso ter essa clareza. Com relação ao apoio dos Ferreira Gomes, é o seguinte, nós estamos fazendo tratativas, já estamos no processo de conversação, que é aquilo que a gente faz em política, né? Então, a gente quer o apoio do governador e o apoio do Ferreira Gomes também é bem-vindo. A gente quer, na verdade, governar Caucaia, dentro de uma outra lógica, né? Então, o Elmano de Freitas é o nosso pré-candidato e nós estamos trabalhando com essa perspectiva objetiva de que, em janeiro, a gente pode ter um prefeito diferente em Caucaia, um prefeito de verdade, né? Eu, pessoalmente, estou com você, eu falei aqui nesse programa, né? Quer dizer, trabalhando em duas frentes, na pré-candidatura do Agostinho, para vereador, e na pré-candidatura do Elmano, né? Fazendo ajudando a articular esse processo. E é uma coisa que a gente faz há muito tempo, a gente tem experiência nisso. Então, se Deus quiser, nós vamos fazer uma boa campanha e vamos eleger o nosso prefeito do PT em Caucaia pela primeira vez. Bom, nós estamos encerrando o programa. Eu quero deixar o espaço para que o Pedro agradeça aí a participação e o Ambrósio também. Nós temos menos de um minuto. Pedro? Eu queria agradecer, dizer que para mim é com muita satisfação que eu faço esse programa ao lado de vocês. E agradecer as respostas do professor Ambrósio. Foi um prazer imenso conversar com você. É um prazer imenso, realmente, que é muita experiência unida num só programa, viu? Ver o Joatan e o Ambrósio é sempre uma maravilha. Professor Ambrósio? Beleza, Pedro. Valeu. Eu agradeço por esse momento, esse espaço, viu? E eu estou à disposição. Na hora que vocês quiserem, a gente conversa de novo, esse papo aberto, sem nenhum tipo de restrição, sem censura, né? Então, nós estamos aqui à disposição e muito obrigado pelo espaço. Pois é, o canal ViSTUB fica por aqui, programa Hora Certa, dê o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima.